Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos aí retornando aí, continuar aí o assunto da nossa live aí anterior. Vamos aguardar aqui mais uma vez, Dr. Ricardo. Que o Instagram tem esse limite aí, né, de 1 hora de apresentação. Quando encerra 1 hora, ele cai automaticamente. A gente chegou no nosso limite ali, né? A gente começou a apresentação às 8 horas e 8 e pouquinho já são 9 horas. Fecundari. Ok. Agradeço aí quem tá enviando solicitação de participação. A gente vai, em um outro momento, fazer uma apresentação só com o paciente, daí vai ser legal, vai ter esse momento também. Doutor Ricardo, muito bem-vindo aí de volta. Então, vamos lá. O tema que a gente estava discutindo, aquela paciente que demorou para conseguir engravidar, né? Isso. Por muitos anos e tem mioma, endometriose profunda. Eu vou até pedir o pessoal, pode mandar perguntas novamente na caixinha, que fica melhor para a gente responder. Então, quem já mandou e continua aí acompanhando a gente, peço por favor para que envie novamente na caixinha de perguntas embaixo, que fica mais fácil para a gente puxar para a tela e responder. Tá? Muito obrigado. Tem muita gente conhecida, né? Gisele Cândido, muita gente bacana. Andiara, Aham, Marilu, isso. Lídia, muitos amigos, né? Muita gente Paula, amiga. Tônia. Muito obrigado pela participação, pessoal. Nossa, muito obrigado. Muito honrados, né? Muito honrados. Vamos Aí desativar aqui desativar os comentários aqui, para a gente dar sequência então às perguntas. Por favor, podem mandar as perguntas aí na caixinha, senão fica passando os comentários aqui na frente aqui do Dr. Ricardo, ninguém enxerga o Dr. Ricardo. problema não. Nossa, Vamos lá. nossa, nossa residente, Ana Puel, também presente aqui na sala. Muito obrigado. Legal, bom de Ah, novo, né? Eu falava de que, com o passar do tempo, a pelve feminina ela pode ir sofrendo alguns agravos, alguns acometimentos, como a endometriose, a miomatose, os miomas, e a adenomiose, que é uma doença quase desconhecida, muito pouco falada e muito lesiva em termos de dor pélvica, porque se confunde. Estão me ouvindo bem? Sim, tá perfeito, tá perfeito. Ah, não fiz nada, ele melhorou sozinho, acho que pegou jeito. E então, falando de endometriose, miomatose e adenomiose, né? São três coisas que levam à dor pélvica, levam a sangramento, como os miomas, e, Infertilidade. e levam à infertilidade. Quer dizer, então, voltando, né? Quanto menos tempo passar, mais chance se tem de melhorar a dor, qualidade de vida e fertilidade. Sempre que nós temos mais de 5 anos de tentativas de engravidar, nós já consideramos que é um caso difícil e que merece um cuidado todo especial. E como nós vimos ali na cirurgia que tu demonstrasse, muitas vezes a necessidade de uma equipe multidisciplinar, Multidisciplinar. né? Várias equipes, às vezes 2 equipes, 3 equipes, urologia, cirurgia do aparelho digestivo e ginecologistas para conseguir resolver. Acho que, num caso onde tem mioma associado, onde tem endometriose, a cirurgia de alta complexidade ela se impõe, para que a gente possa ter um bom resultado. Eu penso que teria que avaliar com o ginecologista da pessoa qual seria a melhor conduta e ver também o quantum de fertilidade se tem, né, fazendo uma avaliação da reserva ovariana e tratar essa pessoa o mais brevemente possível. Falando aí das distorções anatômicas, mais uma imagem aqui para ilustrar, tá? Isso aí é um quadro, o foco não está muito bom,
mas aí a gente tem o útero, tá? Que é esse que está direcionado para baixo aqui, é o útero, e na parte superior aqui da imagem a gente tem a bexiga, e bem aqui na ponta da caneta são lesões de endometriose, tá? Em toda essa parte anterior, eu não consigo apontar aqui para vocês, mas toda essa linha que segue aqui da caneta, até um ponto mais preto ali na frente, e depois uma bolinha amarelada, tudo isso aí é uma endometriose na bexiga bastante infiltrativa e muitas vezes um caso desse a paciente precisa fazer a ressecção de uma porção da bexiga e permanecer de sonda por um tempo considerável aí no pós-operatório até que ocorra a cicatrização da mesma. Uma outra imagem, essa daí é um útero aparentemente adenomiótico, né, Ricardo? A gente observa um amolecimento ali com a pinça, né, na palpação da pinça. Então, isso aí sugere adenomiose e mais outras observações durante a cirurgia, né? Um aumento no diâmetro antero-posterior do útero. É um útero mais arredondado, isso. Nesse sentido, são fortemente indicativo da presença da adenomiose. Que também a gente consegue ter esse diagnóstico com exames de imagem, né? O ultrassom e a ressonância. O que vocês observam no fundo da pelve, aqui o branquinho é o ovário, do outro lado o branquinho é outro ovário, o que desce rosinha fazendo uma interseção ali com a pinça em um ângulo reto, né, fazendo como se fosse uma cruz, é a trompa dessa paciente. E ali, aquele no fundo, é o azul de metileno, que é um corante que a gente utiliza para avaliação da permeabilidade tubária. O que é isso? É para saber se tem passagem na trompa. Se tem passagem ao líquido, a gente considera que tem uma boa passagem também ao óvulo e uma tentativa ali de fertilização natural, né? Então, para a gente ilustrar um pouquinho aí o nosso conteúdo. Tem mais perguntas aqui? Posso abrir uma outra perguntinha? Claro. Vamos lá. Clicando agora. Adriane. Diagnóstico de endo sem sintomas. 2 cirurgias. Após gestação, tudo melhorou. Então, uma endometriose, a princípio sem sintomas, fez 2 cirurgias. É difícil da gente ter um completo conhecimento da história da pessoa, às vezes com poucas palavras, né? Mas dá para a gente discorrer um pouquinho aí, que a endometriose muitas vezes ela é assintomática, e a gente já teve, né, Ricardo, diagnóstico de paciente com endometriose profunda, com acometimento intestinal, que não sentia absolutamente nada e que teve que seguir para a cirurgia, dependendo de onde ocorre esse acometimento, do grau desse acometimento, mesmo que não sinta nada, não tem possibilidade de tratamento clínico. É o que ocorre ali quando tem uma endometriose do apêndice, uma endometriose do intestino delgado, uma endometriose que está cometendo ali o ureter. Essas têm indicação, ou que ocorre uma estenose, né, um estreitamento da luz ali do intestino, com uma dificuldade de passagem ali do conteúdo fecal. Então isso aí, mesmo que o paciente não sinta nada, ela tem que ser submetida ali a uma intervenção cirúrgica. Não sei se tem mais alguma coisa para a gente acrescentar com relação a essa pergunta. E uma história interessante, porque provavelmente sem sintomas, o sintoma deve ter sido dificuldade para engravidar, né? E final feliz, né? Mostrando que, né, o tratamento cirúrgico funcionou, né? O tratamento funcionou. Muito bom. Outro caso. Clicando agora também, estou vendo junto contigo. É o meu caso. Não tinha dores, nunca tive uma cólica. É bem a situação da paciente anterior, né? A infertilidade pode ser o primeiro e único sintoma, né, Ricardo? Exatamente. E claro, né? Não sei se é importante abordar aqui, mas essas pacientes também têm que ter o seu parceiro investigado, né? Porque não é incomum a associação de uma endometriose, uma alteração de trompas, uma alteração anatômica, e o homem também ter os seus espermatozoides ou diminuídos, ou com menos motilidade, ou alterações na sua forma, né? Então, é importante essa participação do casal nesse momento da busca do diagnóstico da infertilidade e do tratamento da infertilidade. Não só ficar focado
na endometriose, abrir o leque para outros fatores, né? E aí entra também o gancho da preservação da fertilidade no homem também, que é importante, né? Porque se a endometriose é um fator de risco, o trauma de testículo também é um fator de risco, né, para a infertilidade. Então, não é raro, é raro, mas não é incomum, digamos assim, que alguns homens, numa queda de bicicleta, numa queda a cavaleiro, como se chama, por um acidente, por alguma coisa, tenham uma torção de testículo. O testículo torce sobre ele mesmo e muitas vezes ele pode ser distorcido. Agora, se a torção demora muito a ser diagnosticada ou tratada, pode perder o testículo, né? E o testículo contralateral, por questões de alimentação, da circulação e tudo mais, sofre, e esse homem pode ter uma diminuição da reserva dos seus espermatozoides também. Então, também esses homens teriam que pensar na preservação da fertilidade masculina. Isso sem falar nas doenças malignas do testículo, que assim como nas mulheres também as doenças malignas pode haver uma preservação da fertilidade. No homem também seria importante que tivesse, já que nós estamos falando de preservação da fertilidade, né? Uhum. E importante também nas pacientes com endometriose, sabidamente portadoras de endometriose, que respondem bem ao tratamento clínico. Quando elas decidem que chegou o momento de engravidar, obviamente, sempre que bem aconselhadas, para não postergar a gestação. Então, a gente acaba repetindo o que a gente já conversou. Seria prudente, né? Qual que é a sua opinião, né? Eu recomendo que seja feito ali um espermograma e já uma avaliação quase que uma propedêutica básica ali, inicial da infertilidade para esse casal, quando essa paciente resolve engravidar, porque ela vai ficar um tempo ali tentando até que ou ela consiga ou não consiga, e a gente fecha ali um diagnóstico clínico que ela tenha sim uma infertilidade. Então, se a gente já conseguir afastar causas mais comuns ali, identificáveis aos primeiros exames ali preliminares, ela vai estar ganhando tempo, né, Ricardo? Evitando que a doença venha progredir e só lá na frente, depois de um ano tentando engravidar sem sucesso, que a endometriose já voltou, ela está sentindo dor, está sentindo desconforto, vai descobrir que tinha uma alteração justamente no espermograma, no parceiro, né? Um parceiro. A gente até teve um caso assim, um pós-operatório, uma paciente com infertilidade, endometriose profunda, com acometimento intestinal, fez ressecção intestinal e eu tenho no prontuário todas as consultas, né? Oriento espermograma, solicito espermograma, reforço a necessidade e importância de realização do espermograma. Toda consulta vinha cobrar, fez espermograma, não fiz, faço nova requisição de espermograma. Depois de um ano de tentativa, aí espermograma alterado. E a paciente já sintomática, já com uma recidiva de endometriose intestinal. Então, isso que o Dr. Ricardo colocou é extremamente importante, né? Tem que lembrar sempre que a infertilidade ela é conjugal e no caso ali da paciente com endometriose tem que ser levado em consideração sempre o binômio ali, né? O parceiro, o casal, não ficar focado só na paciente, porque o homem, o marido ali da endometriose, da paciente com endometriose, ele também adoece, né? Tanto que até usei um ato falho, né? O marido da endometriose, né? Então tem que ser visto o casal e a saúde desse parceiro aí também, mental e tudo mais, e orientá-lo, que muitas vezes eles não têm orientação a respeito da doença, e a paciente carrega isso aí sozinha consigo, e não consegue ter muitas vezes a capacidade, o conhecimento de explicar ali para o marido o que está acontecendo com ela, para que ele possa compreender e participar do seu tratamento aí como um todo, né? Mais perguntas? Vamos lá. Abri aqui também, estou vendo. Vocês dois me operaram, tive gestação. Desde então, tomo remédio para não menstruar. Pode voltar? Anis. É isso aí. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Que legal, né? Conseguiu engravidar. E agora quer saber se ela para ali de menstruar. Manter falar. O medicamento, né? Manter o medicamento. É protetor, né? É protetor. Pode voltar? Pode. Mesmo com medicamento. Então, o ginecologista da paciente, ele tem que estar sempre atento a essa possibilidade de uma recidiva. É lógico que
o retorno da doença é muito mais comum quando nenhum tratamento é feito, quando não está usando, seja algum tipo de anticoncepcional, seja o Dienogest, que é uma medicação voltada especificamente para a endometriose, análogos do GNRH, como o Zoladex, como o Lectron, etc. e tal. Então, é uma doença crônica, como um diabetes, como um reumatismo, como alguma coisa crônica mesmo. Então, ela tem que estar sempre sob vigilância, vigilância constante. Né? A paciente com endometriose, ela é uma paciente que deve estar próxima do seu ginecologista. Completamente de acordo. Ela pode voltar, no caso dessa paciente, né, apesar da cirurgia realizada, apesar da gravidez e apesar do tratamento subsequente, né? Infelizmente. É isso aí. Vamos lá. Essa a gente mostrou ali na tabelinha e dá pra gente falar um pouquinho de novo aí. Qual o percentual de chance de uma mulher com 40 anos com endometriose engravidar espontaneamente? Marilu, eu acho que é Marilu, Ricardo. Marilu, AID. Na realidade, nós temos aqui dois fatores, como a gente conversou quando a gente estava olhando aquela tabela, né? Dois fatores importantes que levam à dificuldade para engravidar. A diminuição natural da fertilidade pela idade e a endometriose. São dois fatores importantes que se associam. Então, aqui o esmero com o tratamento ele tem que ser muito grande, muito grande. Então, porque o tempo aí nos é muito curto, né? E as duas doenças se somam. Então, se a decisão for pelo tratamento cirúrgico, ele deve ser o mais breve possível. Se a decisão após o tratamento cirúrgico for por uma aceleração do processo, talvez a fertilização in vitro aqui caia bem, né? Porque as inseminações, relações sexuais programadas, a espera para engravidar pode demorar e, como a gente comentou, a endometriose começar a voltar. Então, é um caso que, como nós chamamos, sempre que a gente tem casos mais complexos, mais complicados, a individualização do caso é importante. Como é que é o espermograma desse marido, né, que agravos tem nessa pelve? Então, a individualização do caso é muito importante na endometriose. E a tabelinha aqui, né? O 40 tá bem aqui, gente, ó. 40 anos e essa linha que segue logo abaixo aqui, ó, indo lá na ponta, lá, em torno aí de 10%, na paciente sem endometriose, né, Ricardo? Exatamente. Sempre aí. Muito, muito, muito carinho num caso como esse, né? Próxima pergunta. Rayane. Muito obrigado pela contribuição, Rayane. Rayane, então, tem 29 anos, já fez 4 videolaparoscopias, já usou todo tipo de medicação e agora com DIU e a endometriose voltou. O que fazer? A gente não sabe por que tem endometrioses que evoluem lentamente, endometrioses que não evoluem, ficam estáticas, endometrioses que permitem engravidar, endometrioses que não dão dor e endometrioses que evoluem de uma forma surpreendentemente rápida, apesar de todos os tipos de tratamento. Talvez com essas modernas medicações a gente tenha tido um panorama melhor, como, por exemplo, os análogos do GNRH, onde a pessoa é literalmente colocada em menopausa durante o período de uso da medicação, que é o Zoladex, o Lectron, etc. O uso do DIU veio nos ajudar por demais, o DIU de levonorgestrel, o DIU hormonal, veio nos ajudar demais. O Dienogest, uma medicação que veio nos ajudar demais. Agora, vendo pelo lado da fertilidade, essa é uma pessoa muito jovem, né? Seria de conversar com o seu ginecologista no sentido de prever alguma forma de preservação da fertilidade
ou se houvesse a possibilidade, uma tentativa de gravidez, talvez, O quanto antes, né? o quanto antes. A gente entende que tem questões sociais, questões de emprego, de necessidade de manter, não poder engravidar naquele momento, mas se há o sonho da gravidez, é importante, muitas vezes, avaliar bem isso, né? É Mostrar uma aquela tabelinha preocupação. ali, né? E É auxiliar o uma paciente. preocupação. Porque ela é muito jovem e tem uma endometriose que progride muito, né? Uhum, uhum, Então, uhum, é uhum, uhum. preocupante. É, vamos lá. Tratamento. O tratamento com Zoladex e anticoncepcional pode diminuir a adenomiose para aumentar a chance de implantação? É um bloqueio, né? Ou com Zoladex ou com. É isso que ela está se referindo, né? Ou com Zoladex ou com. Soninha lá de Minas Gerais, né? Sim, sim, eu passei rápido aqui a pergunta. Soninha Goulart. Soninha, já tá íntimo, já conhece a Soninha, já. Que Soninha é bom, né? amiga, foi Que bom. amiga da minha irmã, né? A gente conhece desde Bacana, da bacana. infância, né? E recentemente ela entrou em contato pedindo umas orientações e estamos aí. Mas sim, sim. Né? Melhor, é importante na adenomiose, é importante proteger da doença, né? Porque ela é uma doença uterina, a adenomiose está no útero, que é exatamente o local onde o embrião vai ser recebido. Então, esse útero é fundamental que se mantenha bem, seja com anticoncepcional, que pode ser usado durante um tempo muito prolongado, indefinido, os Zoladex, que são os análogos do GNRH, que colocam a mulher numa situação de menopausa por um tempo mais curto, mas enfim, o importante também é entender de que a fertilidade tem um tempo, ela se esgota com o tempo. Né? Então, nem os anticoncepcionais, nem os análogos do GNRH, nem o Mirena, nem nada vai postergar esse período de fertilidade da mulher. Oxalá conseguisse. Eu Uhum. espero ansiosamente por esse medicamento que diga, olha, vamos bloquear o teu ovário aqui agora e se tu tiver com 60 anos, o teu ovário vai estar intacto inteiro e tu vai poder engravidar. Ainda não existe. É. Esse é um pensamento, né? Ah, eu uso anticoncepcional, então, logicamente, eu não ovulo, eu não gasto os meus óvulos, terei uma menopausa mais tardia ou poderei engravidar até uma idade mais avançada, né? Os ovários, os óvulos, eles são programados, tem essa morte celular programada, né, Ricardo? Eles acabam se perdendo todos os meses, desde a vida intrauterina, né, até a primeira menstruação e assim ao longo da vida, e não há nada que impeça isso. O que a gente tenta é a criopreservação, que é congelar mesmo, né? Tirar ali e congelar, né? Seria a única forma assim, de tentar reverter ou não, burlar essa história natural aí, né? Fisiológica aí da espécie humana, né? É verdade. E no caso ali ela falou do bloqueio, né? O bloqueio ou com anticoncepcional ou com Zoladex, ele facilita, né, melhor os resultados aí da transferência embrionária em procedimentos de reprodução assistida, né? Para adenomiose é importante. Para adenomiose, exatamente. Para endometriose não faz diferença e em ciclo espontâneo, menos ainda, né? Não tem indicação. Usar Zoladex nem pílula com o objetivo de majorar a fertilidade natural, né? Isso não são coisas distintas e espero que a gente tenha conseguido ser claro nesse ponto. Para endometriose, existem autores que recomendam, autores que colocam que o resultado é igual e que não precisaria ser usado. Uma discussão muito grande de quem usa, se usa 3 meses, se usa 2 meses, se usa um mês. Então, ainda não existe um consenso sobre isso, mas na adenomiose, sim. Casinho mais difícil. Ó. Tenho síndrome do ovário policístico, fui diagnosticada com endometriose há pouco e ainda teve um aborto. 36 anos, não queria fertilização. Bom, esse aborto será que foi de uma gestação natural? Porque se foi, menos mal, né, Ricardo? Que ela tem ovário policístico, endometriose teve um aborto, quer dizer que fertilidade, pelo menos, ela tem, uma vez que ovário policístico não causa aborto e nem endometriose causa aborto, né? A fertilidade dela parece boa, né? Com 36 anos, a gente não sabe do histórico de tentativas.
Não existe melhor sinal prognóstico de uma gravidez futura do que ter tido uma gravidez, mesmo que terminada em aborto, né? Então, isso é muito, no dizer mais antigo, alvissareiro, né? Isso é bom, né? Ah, por isso que eu tive dificuldade de entrar no Instagram, né? Por eu ser jurássico. Mas no ovário policístico, uma coisa importante, porque o tempo para a gravidez ele se torna uma coisa muito importante para o casal, né? O casal não pode ficar esperando muito tempo por essa gravidez, porque ela já vem desejada de há muito tempo. Então, no ovário policístico, o que funciona muito bem é induzir a ovulação. Aí sim, fazer esse ovário funcionar, fazer esse ovário ovular. E para ela, que tem 36 anos, que é uma idade ainda boa para engravidar, eu acho que seria a conduta mais adequada, no sentido de acelerar o funcionamento do ovário, mantê-lo funcionando, e ela ficar exposta à gravidez, visto que ela não deseja fazer por FIV, tá? E nem teria indicação, né? Não teria indicação. Sem dúvida, indução de ovulação com medicamento, né? Claro. De forma mais simples ali, né? E Os relações sexuais programadas. em casa, né? Em casa. Os procedimentos, eles vão evoluindo em grau de complexidade, custo e risco, né, Ricardo? Acho que a gente pode falar um pouquinho disso aí, o que é a inseminação, o que é a indução de ovulação, né, no caso aí do ovário policístico, uma coisa assim rápida para ilustrar para os pacientes aí o que é cada indicação, né? Partir bem do começo, né? A paciente que tem ciclos menstruais regulares, ela provavelmente, com mais de 90% de chance de acerto, ela vai estar ovulando e ela vai estar proporcionando a presença de um óvulo para o espermatozoide fecundar. Então, voltamos àquilo. Homem e mulher, marido e mulher, têm que ser investigados ambos conjuntamente. Quando essa mulher tem ciclos irregulares, ela não está ovulando, então ela precisa ovular. E aí a gente induz a ovulação. Com medicamentos como letrozol, como citrato de clomifeno, como gonadotrofinas injetáveis, enfim, existe uma gama de produtos que fazem o ovário funcionar adequadamente e fornecer essa preciosidade que é o óvulo para o espermatozoide fecundar. A inseminação já é um procedimento um pouco mais avançado. É quando nós vamos selecionar os bons espermatozoides que um homem tem, digamos que ele tem um número um pouquinho mais abaixo do que o normal, que seria 15 milhões, ele tem um pouco abaixo disso, nós concentramos esses espermatozoides e com uma cânula bem fininha colocamos esses espermatozoides dentro do útero, muito próximos dos óvulos. E ali eles mesmos vão buscar esse óvulo e vão fecundá-lo. Se chama inseminação, ou seja, colocar o sêmen, né? A fertilização já é um processo mais complexo, onde nós temos que tanto colher o sêmen do marido, quanto colher os óvulos. E a colheita de óvulos é mais complexa, porque ela exige a indução de uma quantidade muito grande de óvulos, que se chama indução da ovulação, e a retirada desses óvulos de dentro do claustro pélvico, né? Tem que retirá-los da pelve. Então, isso demanda uma pequena cirurgia, que é a punção ovariana retirada através de uma agulha muito fina que entra pela vagina e recolhe todos esses óvulos e os leva ao laboratório. Por isso, fertilização in vitro e não in vivo. Mostrando aí, né, o ovário, né, que os óvulos eles vão ser obtidos de onde? Diretamente aqui, ó, do ovário, né, por um acesso vaginal, uma agulha, né, guiado por ultrassom, vai até o ovário estimulado. Esse ovário aqui, ele está aparentemente ali em repouso, né, Ricardo? A gente não vê nenhum sinal ovulatório nele, pode ser um paciente em uso de pílula, né, um anovulatório. E é feito ali, então, a punção, um ovário hiperestimulado, uma hiperestimulação controlada, não é isso? Exatamente. E aí é obtido, então, os óvulos para posterior fertilização in vitro. In vitro. Então, esse seriam os procedimentos aí de tratamento de reprodução assistida. Vamos lá, mais uma perguntinha. Após uma cirurgia de endometriose, ela volta em quanto tempo? Uhum. A gente gostaria que não voltasse nunca, né? Ideal. Agora é difícil precisar em quanto tempo ali.
Existem estudos que mostram que sem tratamento, e aí entra a importância do tratamento naquelas mulheres com dor, de mantê-las sob tratamento medicamentoso depois disso, e nas que tentam engravidar, não se demorar muito tempo. Os estudos falam em 13 a 20% de retorno da endometriose ao ano. Portanto, em 5 anos, teoricamente, essa doença teria voltado à sua integridade, ao seu status anterior àquela cirurgia. Tem alguns estudos que mostram isso. Então, o tempo ele é um amigo da endometriose no sentido de deixá-la crescer novamente. E nós temos que, contra esse retorno, contra essa recidiva da endometriose, a gente tem que agir. Ou permitindo essa paciente engravidar o mais rapidamente, esse casal, ou permitindo que fique protegida com o uso de alguma forma de medicação. Mais uma perguntinha. Bloqueio hormonal entre coleta de óvulos e transferência para quem tem endometriose. Acho que é mais no caso da adenomiose, né, Karine? Mas eu entendo assim, a coleta de óvulos ou a fertilização ela foi feita num tempo X, digamos que hoje. Né? Depois da cirurgia. Exatamente, né? E essa transferência embrionária vai se dar daqui a um ano por questões de trabalho, de viagem, de alguma coisa que não seja possível transferir agora, ou mesmo Covid. Né? Eu acho que a endometriose não pode ficar solta, não pode ficar largada, ela tem que ficar sob tratamento. E aí, quando for transferir para o tratamento, se for um anticoncepcional, por exemplo, e aí para esse tratamento durante 1 mês, 2 meses para fazer a transferência. Eu entendi a pergunta dessa forma. Se eu não respondi adequadamente, eu respondo de novo. E teria vantagem se com o objetivo de esfriar o processo ali inflamatório? Ela já foi submetida a uma intervenção cirúrgica, né? Já fez ali a citorredução, a excisão, a retirada completa ali das lesões de endometriose, e ela tem embriões congelados. Teria vantagem em usar um anticoncepcional para majorar os resultados da transferência embrionária, no caso de uma paciente que já tem esses embriões criopreservados, né, ou, portanto, congelados? Não haveria. Haveria vantagem de proteção da doença durante o período entre aquele momento e a transferência. Mas, na realidade, quando nós fazemos a transferência de embrião congelado, pode ser em ciclo espontâneo, sem nenhuma medicação, né? E, na grande maioria dos ciclos de transferência de embrião congelado, nós preparamos o útero com hormônios, para que ele tenha a sua plenitude na recepção do embrião, para que ele seja o útero ideal para receber aquele embrião, né? Então, a gente usaria hormônio nas 2 situações. Uma para proteção até a transferência e depois para fazer a transferência. Mais uma perguntinha. PB Moura, 29 anos. Estou na dúvida se opero para retirada do mioma e endo. 37 anos, está perdendo qualidade de vida. Bom, se está perdendo qualidade de vida, tem que considerar a cirurgia, né, Ricardo? O mioma não necessariamente, tem que saber se o mioma está levando a prejuízo na qualidade de vida dela, né? A localização do mioma, o tamanho dele, se está causando sangramento, se não está, se é um mioma que tem um tamanho ou uma localização que ele possa interferir com a fertilidade. Mas, enfim, se ela está perdendo qualidade de vida e o tratamento clínico, não importa se da endometriose ou do mioma, não está sendo eficaz, pode ser considerado, sim, um tratamento cirúrgico, né? Claro, e a idade limite, né? 37 anos, embora uma grande parte das pessoas engravide com facilidade, depende muito dessa reserva ovariana aos 37 anos, né? Que já é diferente daquela aos 35 anos que a gente comentou. Então já começa a entrar numa faixa mais próxima de 40, que é uma faixa mais crítica para a gravidez. Exatamente. Terminando as perguntas aí, Ricardo. Estou com todo o lado direito com muita dor, ciático, muito doído e muitas dores na pelve. É a mesma paciente, né?
Bom, tem que pensar ali num quadro de endometriose profunda, com acometimento aí dessa inervação profunda da pelve, né? Não sei se ela chegou a fazer um mapeamento adequado com ultrassom ou com ressonância, mas seria prudente ela investigar e considerar mais fortemente aí partir para uma cirurgia, né? Abriu o assunto com o seu ginecologista, né? Eu acho que é um momento bom Considerar para ali uma consulta, né? pouco dado assim para a gente dar né, bater o martelo assim numa conduta, né, gente? Então a gente discute um pouco o caso, mas isso não é um aconselhamento de consulta, né? Voltar sempre aí com seu médico assistente. Tenho endometriose e tomo Alurax há 1 ano e meio. Ele ajuda a não menstruar. O caso ou é só para dor mesmo? Tá? A medicação é para não menstruar ou só para dor? Tratamento hormonal, né? No caso, é o uso do Dienogest. O Dienogest tem uma ação tripla, né? Ele tem uma tripla ação, né? Ele diminui a circulação, diminui a nutrição da endometriose, ele faz com que esse foco de endometriose ele diminua o seu funcionamento, né? E ele tem uma ação muito importante para a dor, né? Mas importante, né? Existem endometrioses que mesmo com toda essa potência do medicamento, elas progridem. Então, também aqui o ginecologista tem que estar pareado com a paciente e ela deve buscar uma orientação do ginecologista, né? Vamos lá. Essa é bem específica para o infertileuta. Hormônio antimileriano de 0,6, baixa reserva. Ela já até colocou aí a classificação. Qual a possibilidade de sucesso na coleta de óvulos para FIV? A possibilidade existe, né? Certamente, só para que a gente tenha uma ideia, um antimileriano médio, ele tem um índice de 4 aproximadamente. Então, 0,6 ele já é um índice bastante baixo. O que a gente pode esperar aqui? Possibilidade de gravidez, porque o antimileriano não fala de qualidade de óvulo. A pessoa pode ter poucos óvulos e óvulos de grande qualidade, e isso derivar num embrião de belíssima estrutura e uma gravidez maravilhosa. Então, tem que avaliar todo o conjunto da obra e, como eu digo sempre, junto com o parceiro também. Então, isso dá uma boa conversa com o ginecologista da paciente, né? Aqui estão encerradas as perguntas, Ricardo. Tem uma que comenta aqui a respeito do Covid, né? Ela fez a cirurgia em março e tem endometriose, está aguardando o momento ideal para fazer a transferência. Então vamos falar um pouquinho aí, só para finalizar, sobre como é que estão os procedimentos aí de reprodução em tempos de Covid. As cirurgias a gente tem realizado, que as pacientes sofrem, elas precisam, são doenças tempos sensíveis. E como é que está a questão aí dos procedimentos de reprodução, Ricardo? Essa pergunta, a Gisele, eu tenho dito a todas as pacientes que, e aqui é um momento em que a gente agora coloca as informações para conhecimento das pessoas que estão na sala e que espraiem para a família, né? A orientação das sociedades internacionais e das sociedades brasileiras ainda quem pode esperar, deve esperar para não transferir nesse momento. Isso deveria valer também para as pessoas que estão tentando engravidar espontaneamente. Não seria o momento mais adequado para uma gravidez. Porque nós fomos surpreendidos por uma pandemia e que no começo nós imaginávamos que aqui em Santa Catarina nós estávamos assim mais afastados dela. E nesse momento nós estamos vivendo as agruras dessa pandemia. Nós estamos vivendo o pior momento e nós não sabemos se realmente é o pior momento ou se esse pior momento será amanhã, semana que vem, no mês que vem. Então, para quem pode esperar, o ideal seria esperar. Por que esperar? Porque nós ainda não conhecemos esse vírus. Eu vi uma live na sexta-feira de um dos maiores especialistas brasileiros
de Covid e gravidez, que é um colega nosso de Brasília, e ele estava dizendo as boas estatísticas, os bons estudos vão sair daqui a 2 anos. Então, tem pessoas que não podem esperar e estão engravidando, apesar deste momento Covid, né? Talvez esse mês, o mês que vem, talvez sejam meses que, se pudesse esperar, seria ainda o ideal, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Agora, não se sabe quando que essa pandemia vai passar, se vai ser semana que vem, no mês que vem, daqui 1 ano, daqui 2 anos, a vacina talvez demore. Nós tivemos vacinas no mundo que demoraram quase 30 anos para serem estabelecidas como seguras, né? A Rússia testou uma vacina agora, eu acho que 1 mês e pouco, e a vacina vem como segura. Não existe isso ainda, né? Essa velocidade toda. Todos estão buscando uma solução, mas ela é demorada. Para quem não pode esperar, tem que enfrentar esse momento Covid e gravidez. E não se sabe o que esse vírus traz para a gravidez, ainda são poucas as crianças nascidas. Nesse momento, não parece trazer defeitos, né? Mas se sabe já que ele pode atravessar a placenta, e atravessando a placenta ele vai atingir o neném, e que consequência terá, né? Então, é uma opção que tem que ser discutida muito, muito claramente com o seu ginecologista. E quem puder esperar, pelo menos aí até que esse momento, porque nós estamos com um aumento em Santa Catarina de 100% das estatísticas, né? Então, é o estado brasileiro que está mais afetado nesse momento por essa desgraça que é essa pandemia, esse vírus tão pouco conhecido. Então, o que a gente tem pedido é assim: quem pode esperar, espera mais um pouquinho, né? Não sei se é o caso da Gisele, teria que realmente avaliar o caso, analisar. Acho que é isso aí, né, Ricardo? Só finalizando aí alguns comentários aí. Giloriano Pasquale, Ricardo, A Gi, né? grande professor, Gi Pasquale. saudades Obrigado, Gi. lições. Obrigado. Essa é uma parceria muito boa que o Dr. Esdras, eu, e temos que aqui nominar também o Dr. Evaldo, né? Que a gente, no Sim, ambulatório com os residentes, a gente trabalha muito em conjunto e aprendemos muito, sofremos muito, tudo junto. a da Soninha ali agradecendo também, que aprendeu mais com a gente aqui do que com o médico dela da FIV. É porque é um tempo maior, né, Ricardo? A gente conversa Claro, mais, está mais à vontade, tudo, nós né? estamos aqui com uma hora, quase 2 horas aqui de É, live e, e iríamos pela noite ainda, né? sim, certamente. Então acho que a gente pode aí finalizar, né? Foi muito boa aí a presença de todos, né? Que continuam nos acompanhando. Agora tem 46 pessoas, né? Nós tivemos aí mais de 60 aí em outros momentos. E para ver a importância aí do tema, né? E a qualidade aí das discussões aí, principalmente aí do professor aí, doutor Ricardo Nascimento. É Muito parelho. obrigado. Eu sempre te agradeço aí por tudo, pela parceria, por ser meu tutor aí nessa caminhada, né? Eu coloquei isso aí no começo, nessa caminhada cirúrgica, e um balizador aí né, um exemplo de pessoa, de profissional, tudo. E muito obrigado por estar presente aqui Obrigado. no meu Instagram. E eu vou compartilhar o vídeo e tudo, se quiser publicar lá na Fecundar, e fica à vontade aí, eu Legal. acho que ficou Agradeço. bem legal. Muito obrigado a todos aí, obrigado, professor. Se quiser. Obrigado. Eu queria pedir desculpa aos participantes aí, eu me perdi na entrada, eu ainda não estou acostumado com essas mídias mais modernas, digamos assim. Eu estou sempre tentando me atualizar e eu consigo me atualizar mais cientificamente do que nesses detalhes. Então, me desculpem, atrasei um pouquinho o começo ali, teve pessoas certamente que acabaram tendo que voltar depois, e eu agradeço por isso. Esdras, tenhas a certeza de que essa é uma parceria com a qual eu me enriqueci muito também. Então, muito honrado em ter tido
essa oportunidade de conhecer e a gente levar em frente esse projeto endometriose que a gente tem, né? De beneficiar as pessoas e informar o máximo possível, com o máximo de clareza. Se eu não fui claro, me desculpem, é que a gente acaba usando termos médicos. Mas a gente está aqui ao dispor, né, no nosso trabalho e pronto para ajudar todo mundo aí. Isso aí. Ouvido sempre pronto para escutar, coração para acolher e vamos seguindo. Sempre aí. E braços abertos. Braços abertos. Muito obrigado aí. Uma boa noite a Obrigado. todos. E a gente se Obrigado vê a na todos. próxima live. O projeto não acabou. Cada Tá bom. semana aí a gente vai buscando um assunto novo para trazer aqui com esse objetivo aí de enriquecer e contribuir. E Muito obrigado. Encerrando eu agora. também. Uma boa noite. Um Obrigado a grande abraço aí. todos. Obrigado a todos. Até. Até.